A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos a palavra de Deus. Estamos lendo de Gênesis até Apocalipse, um pouquinho a cada dia, e nós devemos terminar a Bíblia inteira no dia 31 de dezembro. Vamos começar esse momento com uma oração. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por essa oportunidade de ler da Tua palavra, de conhecer um pouco mais de Ti. Abençoa os nossos corações e as nossas mentes, para que os textos que nós leremos hoje não sejam apenas palavras humanas, mas que sejam, Senhor, inspiradas por Ti, para que Teu Espírito em nossos corações faça que nós entendamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Continue conosco, isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Sem mais delongas, vamos para o texto de hoje, que nós continuamos lá em Êxodo 34, lembrando que Moisés subiu para receber as instruções de Deus, ficou 40 dias lá no monte, e o povo se desviou do caminho de Deus. Então houve toda uma repreensão por parte de Deus, por parte de Moisés, por conta disso. E na fúria, Moisés tinha quebrado as tábuas dos 10 mandamentos que Deus tinha feito para ele, representando uma quebra da aliança de Deus com aquele povo, assim como o Senhor queria fazer antes que Moisés clamasse por perdão para com Deus. Nós continuamos a partir deste ponto. Êxodo 34, a partir do 1, diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo. Aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos pastem próximos ao monte. Moisés cortou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. Logo de manhã, subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou seu nome, Javé. Esse nome, a gente usa Javé, mas a forma dele se perdeu com o tempo. O hebraico, ele não tem vogais no hebraico, assim como nós temos no português, e a pronúncia das palavras era passada de geração. Só que com o tempo, sem essas vogais, as escritas do nome de Deus acabou se perdendo a pronúncia. Então, alguns falam Javé, alguns falam Jeová, mas no fim das contas é um pouco difícil para nós, porque as escrituras, o nome que está escrito lá não tem as vogais por uma característica da própria língua. E nós utilizamos como Javé. Não que faça o nome em si de Deus, a forma como está a grafia, eu pessoalmente não creio que tem vai fazer alguma diferença. O que importa, como nós temos lido aqui, dia após dia, é o que está no nosso coração, o respeito e a devoção que nós temos para com Deus. Então, contanto que nós continuemos com essa devoção, com esse coração, reconhecendo aquele Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que é todo amor, que é todo justiça, que é aquele Deus que ao mesmo tempo que é pessoal e que traz conforto, é aquele Deus que a sua presença causa temor e tremor nas pessoas. Nós temos que ter isso em nossos corações. Continuar. Verso 6. O Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Em seguida disse: Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhes na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial. O Senhor respondeu:
Faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum na terra. E todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Observe com atenção, porém, tudo o que eu lhe ordeno hoje. Irei à sua frente e expulsarei os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tenha muito cuidado para não assinar tratados com os povos que vivem na terra para a qual você está indo. Se o fizer, seguirá pelos maus caminhos deles e cairá numa armadilha. Em vez disso, destrua os altares idólatras, despedace as colunas sagradas e derrube os postes dedicados à deusa Aserá. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. Não faça tratado algum com os povos que vivem na terra. No culto a seus deuses, eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Eles os convidarão para comer dessas ofertas e você aceitará o convite. Depois aceitará que as filhas deles, as quais sacrificam a outros deuses, se casem com seus filhos. Elas seduzirão seus filhos para que se prostituam adorando outros deuses. Não faça para si deuses de metal fundido. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, coma seu pão sem fermento, conforme eu lhe ordenei. Celebre essa festa anualmente no tempo determinado, no mês de Abibe, pois é o aniversário de sua partida do Egito. As primeiras crias de todos os animais me pertencem, incluindo os machos das primeiras crias de seus rebanhos de bois e ovelhas. Para resgatar a primeira cria de uma jumenta, entregue ao Senhor, como substituto, um cordeiro ou um cabrito. Caso você não resgate o animal, terá de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas no 7º dia não deve trabalhar, mesmo nas épocas de arar e colher. Celebre a festa da colheita, com os primeiros frutos da colheita do trigo. Celebre também a festa da última colheita, no final da safra. 3 vezes por ano, todos os homens de Israel comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei outras nações de diante de você e aumentarei seu território, para que ninguém cobice sua terra enquanto você comparece diante do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereça o sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento. Não guarde até a manhã seguinte carne alguma do sacrifício de Páscoa. Quando fizer a colheita, leve à casa do Senhor, seu Deus, o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. O Senhor também disse a Moisés: escreva todas essas palavras, pois elas representam os termos da aliança que faço com você e com Israel. Olha que interessante, aqui um pouco atrás ele tinha falado para não fazer tratado contra os povos, porque o culto aos deuses deles, as mulheres e os costumes deles iriam se misturar. Então, eles eram para ser um povo santo, um povo que tinha leis específicas que Deus queria que eles cumprissem, que tinha um Deus específico que era para ser servido, que é o grande Deus, Javé, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, que livrou eles do Egito. E aí você tem uma mão de via dupla. De um lado, ele não era para fazer tratado, para que não se misturasse com os costumes, e de outro lado, Deus tinha dado para os israelitas alguns costumes que dificultavam que esse tratado fosse feito. Então, por exemplo, os israelitas não poderiam comer a carne suína, por exemplo, e os outros povos comiam carne suína, então era mais difícil você ter um relacionamento. Imagina que você vai para um churrasco, mas você é vegetariano. Você pode ir para fazer uma concessão, mas você vai estar num lugar que é contra o que você come. Talvez você tenha dificuldade de comer alguma coisa lá, você vai ter que se preocupar a mais. Então você cria barreiras para você estar com aquelas pessoas que estão no churrasco. As pessoas que estão no churrasco criam barreiras para estar com você. Então, essa é a via de mão dupla das leis de cultura que o Senhor colocava para os israelitas. Inclusive, várias dessas leis
que tem esse propósito de tornar um povo separado, são leis que mais para frente, depois quando Jesus traz a vontade, a revelação completa de Deus, algumas leis não se mantêm, não se sustêm. Como, por exemplo, a lei de que os homens, nós não vimos ainda, mas a lei de que os homens, por exemplo, não poderiam raspar as laterais do cabelo. Então, você pode ver algumas fotos de alguns judeus que eles têm essa parte do cabelo aqui comprida, porque é descrito mais à frente no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, que o homem não poderia fazer isso. Mas essa lei aí acaba sendo prescrita lá mais para frente com Jesus. Então, essa questão de você ter 6 dias na semana para fazer o trabalho habituais, mas no 7º não poder trabalhar, isso também era uma lei que fazia, um outro exemplo de lei que fazia com que fosse mais difícil de estar com os povos, porque os povos que trabalhassem em todos os dias já estariam em desacordo com a cultura, dariam um choque de cultura com os israelitas. 3 vezes por ano, 24, nós lemos. 25. Não ofereça o sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento. Não guarde até a manhã seguinte a carne alguma do sacrifício de Páscoa. Quando fizer a colheita, leve à casa do Senhor, de seu Deus, o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. O Senhor também disse a Moisés: escreva todas essas palavras, pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você e com Israel. Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites, e aqui ele não comeu e nem bebeu, logo está dito aqui adiante, né? Durante todo esse tempo não comeu pão, nem bebeu água. E a gente tem que considerar que isso aqui foi um jejum miraculoso, porque os humanos naturalmente não podem ficar mais que 2, 3 dias sem beber água. Até comer, as pessoas conseguem ficar um tempo mais prolongado sem comer. Lógico que tem algumas pessoas que fazem até um propósito de um jejum de alimento de tempo mais prolongado, mas sempre tem que acompanhar com o médico, porque mesmo ficar sem comer, dependendo da pessoa, pode ser perigoso para a saúde. Então, esse jejum aqui que ele fez foi um jejum miraculoso, sustentado por Deus de modo sobrenatural. E escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade, que se aproximaram. E Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou, e Moisés lhe transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava, e os israelitas viam o brilho de seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu, até voltar para falar com o Senhor. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse: estas são as instruções que o Senhor mandou que seguissem. Vocês têm 6 dias na semana para fazer o trabalho habitual, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Nem sequer acendam fogo em suas casas no sábado. Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Entreguem uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiaria para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Só um outro ponto aqui que a gente passou, que o rosto de Moisés brilhava.
Isso não aconteceu mais em nenhum outro momento da Bíblia. Talvez quando Jesus teve a sua transfiguração, diz que ele resplandecia. Não sei se isso caracteriza o mesmo brilho que o rosto de Moisés teve depois de receber as leis. Mas eu creio que isso era mais um sinal de Deus confirmando para todos aqueles que encontravam com Moisés de que realmente Deus estava falando com ele. E Deus veio se mostrando com coisas sobrenaturais, ficar 40 dias sem comer, sem beber água, um rosto que brilhava, resplandecia, que brilhava de modo que ele tinha que cobrir o rosto para que o povo não ficasse com medo. Tudo isso era Deus dando autoridade para Moisés, para que tudo isso que Moisés estava trazendo para o povo não fosse questionado. Ele estava mudando toda a cultura de um povo que tinha por 400 anos recebido toda uma cultura lá do Egito. Então, tudo isso é para firmar, para que Deus pudesse guiar o seu povo, que a gente viu que era um povo teimoso, que depois de 40 dias tinha se desviado. Para que esse povo que era teimoso tivesse provas de que Deus estava realmente com Moisés. E nós vamos ver isso novamente dessa forma intensa quando Jesus vem, aí trazendo um novo ensinamento, e as obras e ensinos de Jesus vinham seguidas de grandes milagres. A Bíblia diz que nunca houve alguém que curasse tanto quanto Jesus, fizesse tantos milagres quanto Jesus havia feito. E tudo isso era para mostrar que Deus estava com ele. Mateus 27, do 15 ao 31. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: E o que farei com Jesus, chamado Cristo? Crucifique-o! Gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: Crucifique-o! A multidão não estava pensando no que Jesus tinha feito. A multidão estava apenas seguindo cegamente alguém que convenceu de que aquele homem deveria ser crucificado, que aquele homem cometeu atos mais terríveis do que um criminoso que realmente tinha sido preso. Barrabás era um criminoso, se eu não me engano, era um revolucionário. E o povo escolheu Jesus, aquele que estava curando, aquele que estava no templo pregando, mas que pregou algo que ia contra uma minoria na época. E ainda assim, por conta disso, a multidão foi convencida de que essas ações de Jesus eram piores do que os crimes cometidos por Barrabás. Mas tudo isso estava no plano de Deus. Nós vimos que um pouco atrás que isso tudo já estava no planejamento de Deus e precisava acontecer para que o plano de redenção de Deus fosse cumprido. 24. Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim, mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta: Que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Se eles soubessem quem que eles estavam pedindo para matar, que era o próprio Deus. Acho que eles se arrependeriam amargamente dessa frase que disseram. 26.
Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: Salve, rei dos judeus! Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço na mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Salmos 33, do 12 ao 22. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Quando grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. O Senhor está atento para aquele que teme a Ele, aqueles que esperam no amor de Deus. E Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. E por fim, Provérbios 9, do 1 ao 6. A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade, ela clama: Venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo ela diz: Venham, comam de meu banquete e bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Aqui dizendo que a sabedoria não é algo que é exclusivo para poucos, não é algo que se esconde. Pelo contrário, a sabedoria está aí para nós buscarmos, para nós encontrarmos, para nós aceitarmos o seu convite. Lógico que adquirir a sabedoria exige dedicação, exige disciplina. Tudo que nós temos feito, esses devocionais que nós temos feito, são momentos de disciplina, momentos em que nós tiramos do nosso dia para buscar sabedoria, buscar conhecimento, estudar mais de Deus. Mas, pelo que a gente tem visto, a sabedoria compensa. A sabedoria foi pelo qual Deus fez todo mundo e todas as coisas. A sabedoria traz vida. A sabedoria nos livra de enrascadas. Então compensa a gente dedicar o nosso tempo para encontrar a sabedoria. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas tenham entrado em seu coração para que você continue a refletir durante o dia sobre essas palavras. Vamos fazer uma oração para terminar esse período de devocional. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais esse ensino, obrigado por essas palavras. Abençoa para que nossa mente continue pensando sobre essas palavras e para que nós continuemos pensando sobre Ti e entendendo mais de Ti, para que nós possamos conhecer os Seus atributos visíveis e invisíveis, para que nós possamos compreender quem o Senhor é e para que a nossa vida possa se moldar à Sua vontade. Senhor, continua conosco no nosso dia para que nós possamos ser abençoados em nossos trabalhos, em nossos estudos, em nossos afazeres domésticos, em nossos afazeres, Senhor, da nossa vida, para que tudo que nós fizermos, o Senhor vá na frente, guiando, protegendo e guardando. Senhor, nos livra do mal, nos livra da tentação, abençoa para que nós possamos continuar, Senhor, sendo fiéis a Ti. E, Senhor, perdoa os nossos pecados no momento em que nós falhamos em Te seguir, em cumprir a Sua vontade, mas abençoa para que nosso coração seja íntegro e disposto a Te seguir.
Senhor, abençoa os doentes, abençoa aqueles que estão nos hospitais, abençoa aqueles que estão, Senhor, com alguma dor, com alguma doença, para que o Senhor entre com providência, entre com cura, entre com restauração. Senhor, abençoa aquele que está procurando emprego, para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor traga o sustento, para que o Senhor não abandone os seus filhos. Continua conosco nesse dia e abençoa para que nós possamos fazer tudo para a sua glória. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa ter um dia abençoado e que você possa continuar refletindo em tudo isso que nós falamos nesse devocional. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.